Seja bem-vindo ao canal Teologia e Ciência. Eu me chamo Marcos Gabriel e irei decorrer sobre um assunto extremamente necessário nos dias atuais, o Evangelho de Jesus Cristo, porque muitos possuem ignorância acerca do assunto, mesmo sendo o tema fundamental e principal do cristianismo. Que pela vontade de Deus eu possa ser instrumento usado por Cristo para propagar sua mensagem, não uma mensagem rasa e superficial, porém profunda e valiosa, pois a palavra de Deus é completa e eterna, não por mérito meu, mas unicamente dele. Em nome de Jesus. Amém. A criação, graça abundante. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Gênesis 1, 1 a 4a. Como vimos, Deus Pai e também o Verbo que é Cristo tudo fez, mas isso é assunto para outro vídeo. Por meio de sua palavra e ordem, tudo criou. O céu, a terra, as árvores, os oceanos, os seres vivos, e de imediato tudo se fez, e ele viu que era bom. Deus criou o homem de forma diferente de toda a criação, pois não criou o homem de imediato, porém o moldou do pó da terra, segundo sua própria imagem e semelhança, e soprou fôlego de vida em suas narinas, tornando-lhe alma vivente. Deus, em sua completude e autossuficiência, não precisava ter nos criado, pois ele é suficiente em si mesmo. Porém ele nos criou, não porque algo faltava nele, mas sim porque foi da vontade dele. Ele nos quer. Deus Pai colocou o homem no jardim do Éden, lugar das delícias, para que nele desfrutasse da própria presença de Deus e se alimentasse da graça do Pai. O jardim era um paraíso, havia diversas árvores, um enorme rio que se dividia em 4 braços, vários animais e plantas, cada um conforme a sua espécie, e obviamente o principal, o próprio Pai estava lá em sua glória. Foi dado a ele pelas mãos de Deus uma única regra que deveria ser cumprida, mediante toda a graça e bênçãos que recebeu. Caso não fosse, acarretaria na morte dele, que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e nem ao mínimo tocassem nele, mas que se deleitassem nos frutos das outras árvores do jardim, inclusive da árvore da vida. A queda, desejo de autonomia. A serpente, animal perverso e astuto, chamou o homem e o tentou a comer do fruto da árvore proibida, dizendo-lhe que não morreria, como Deus havia decretado, porém portaria o conhecimento do bem e do mal, como o próprio Deus porta, portanto seria maior e melhor do que Deus. Ou seja, Deus estaria apenas os enganando, os prendendo e os limitando de seu potencial, fazendo-os depender unicamente dele, quando poderiam viver por si mesmos. O homem caiu na tentação da serpente e comeu do fruto proibido, declarando sua rebelião, revolta, perversão e abominação diante de Deus. O Pai, por sua justiça, expulsa o homem, juntamente com a serpente, para fora do jardim para viverem à deriva, destituídos da graça de Deus e em estados de completa injustiça e abominação. Porém, sem antes declarar uma profecia à serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O pecado, corrupção total. O homem foi criado como o ser mais querido e especial de Deus, até mais que os anjos. Era o triunfo da sua obra. Por isso foi moldado do pó da terra, com todo o apreço e zelo, segundo a própria imagem e semelhança do Senhor. Assim sendo, possuímos os atributos comunicáveis de Deus, como amor, discernimento, moralidade, justiça, santidade, misericórdia, bondade e caridade, para que possamos nos relacionar com Ele, como Pai e Filho. O homem foi posto no jardim do Éden, onde desfrutaria da presença do Pai, de sua graça, glória, luz, magnificência, entre outros atributos de Deus, sendo também saciado de todas as suas necessidades. Isto é, ele possuía tudo: o conforto, proteção, satisfação e regozijo no seu sentido mais extremo, devido à graça de Deus. Porém, ele escolheu outro caminho, com sua perversão, injustiça, rebeldia, orgulho e altivez. Ele preferiu seguir sua própria vontade e raciocínio, que são ínfimos comparados ao de Deus, e tentou usurpar o lugar do Senhor, seu trono e seu domínio, acreditando que estava sendo limitado e preso por ele. O homem acreditou veementemente que poderia ser maior e melhor que o Altíssimo, que o Todo-Poderoso, que fez tudo pelo poder da sua palavra e de imediato tudo foi criado. Além de achar que sua norma é equivocada, a norma do onisciente, o Criador do conhecimento e da sabedoria, e o justo juiz. Ele pensou que estava buscando liberdade, mas na verdade se tornou escravo, que Deus queria o controlar e manipular como o senhor de escravos,
Porém, na realidade, o senhor de escravos era seu próprio coração. Ele creu que poderia tomar a rédea de sua própria vida e realizar suas próprias decisões, com base em sua mente limitada e acatando juntamente a ideia de que tudo isso daria certo. Mas não há como dar certo, pois fora de Deus existe apenas morte. No Senhor existe a luz que é vida para os homens. Com base em sua perversão, o homem pecou contra Deus. E como é dito na carta de Paulo aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Assim aconteceu. O salário foi pago. O homem morreu eternamente, pois a única norma que Deus havia estabelecido foi quebrada por ele. De modo que a justiça de Deus deveria ser exercida para condenar o homem. Antes, gostaria de expor o que é o pecado. A palavra pecado vem do termo grego hamartia, que significa literalmente errar o alvo. Quando o homem pecou contra Deus, ele errou o alvo, mas não errou por pouco, errou completamente, quer seja em obedecer à lei de Deus, em permanecer em sua vontade ou em glorificar o nome do Senhor. Por isso deveríamos saber que se Deus não se mover em nosso favor, nós estamos em pecado diante daquele que é triplamente santo. Todo e qualquer pecado nosso não é contra os homens, contra nós mesmos ou até contra a natureza, mas unicamente contra um Deus infinitamente digno. E isso é terrível. Nossa violação é infinitamente ultrajante e nossa culpa é infinita, logo nossa condenação é perpétua. Nossa condenação é o inferno, que nada mais é do que toda a ira de Deus manifestada sobre o pecador, com o fim de fazê-lo sofrer por suas transgressões por toda a eternidade. O pecado não é apenas um ato de revolta contra Deus, mas nós nascemos nele. Todo o desígnio do nosso coração, nossos desejos e vontades, nossa consciência e razão são corrompidas pelo pecado. De modo que estamos completamente entregues ao pecado, e em tudo somos influenciados e guiados por ele. Por esse motivo todos os homens nasceram odiando a Deus. Desse modo nós nunca poderíamos ir a Deus por nossa própria vontade. Assim como foi escrito por Paulo em sua Epístola aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E no livro de Salmos, de número 14, no verso 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Ao menos que a justiça fosse feita, e ela requeria a morte, um sacrifício. E Deus, por seu grande amor, fez a justiça em um homem. Seu nome? Jesus. Por um homem veio o pecado, por um homem todos morreram, por um homem veio a graça da salvação, por um homem muitos foram salvos e justificados pela graça mediante a fé. A parte 2 deste vídeo será postada em breve. Aguardem. Muito obrigado por sua presença até aqui. Espero que tenha apreciado o conteúdo. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E até breve.